Graça e paz, boa noite mais uma vez, amém? Nós temos essa noite um grande privilégio, né, de recebermos um pastor que já temos ouvido falar de coisas tremendas que Deus tem feito na vida dele. Eu não sei se você sabia, mas aqui na igreja nós temos... Lourdes, dá um pulinho aqui bem rapidinho para você falar para a igreja de um trabalho que nós temos aqui na igreja, né, segundas-feiras, toda segunda, né? Toda segunda. Essa aqui é a Lourdes, não é membro aqui na igreja, mas ela vai falar um pouquinho de um dos trabalhos que nós temos aqui. Já tem um ano já? Tem mais de um ano? Jesus, mais de 2 anos. Tá ficando velho, hein, Becker? É. E a Luz vai falar um pouquinho, depois eu vou apresentar o pastor que vai estar nessa noite sendo um instrumento de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém, paz, irmãos. Não sou membro aqui, né, como o pastor Márcio falou, mas sou da Igreja de Cristo, amém? Somos Igreja de Cristo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio, da pastora Mari, por entendimento, né, que a obra é para o reino. Então, nós somos da Missão Grupo de Amigos, atendemos aqui quinzenalmente às segundas-feiras e nós prestamos aconselhamento cristão para pessoas que têm conflito na área da sexualidade e especificamente com homossexualidade, atração pelo mesmo sexo. Então, estamos aqui às segundas, pedimos aos irmãos para nos cobrirem sempre em oração, lembrarem desse ministério, né, orarem também por essa casa de oração, pela liderança, porque é um trabalho sério, um trabalho árduo, mas que tem rendido frutos também aqui nesse espaço, né, aqui nessa casa que vocês têm congregado. Então, se alguém também precisar de ajuda, estamos aqui disponíveis. Tem o Becker e a Marilene, que são membros aqui da igreja. Vocês podem nos procurar, caso precise ou queira indicar alguém, estamos disponíveis para vocês. Amém? Aleluia. 2 anos já, rapaz. Olha, Deus é bom demais, né? Muita gente tem sido abençoada. Nós também, como igreja, temos sido muito abençoados desde que esse trabalho começou. Deus tem nos abençoado. E eu não quero falar muito dele, né? Primeiro que as minhas palavras são curtas com relação àquilo que Deus fez na vida dele. Só quem já conhece o testemunho, quem já assistiu, né, o testemunho do pastor Joide, conhece. E hoje eu faço questão que toda a igreja, né, conheça o que Deus é capaz de fazer na vida de quem quer deixar Deus fazer. Tem um corinho antigo que diz, eu sempre esqueço a frase, né? Deus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Só não faz na sua vida é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Fala para o irmão assim, ó, sai! O sai que é o bom da música. Pastor Jorge, por favor, vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Jorge Miranda, amém? Glória a Deus, gostei do corinho, vou pedir uma cópia. A paz do Senhor, amados. Amém? Glória a Deus. Bom, eu creio que aqui quem ainda nunca ouviu falar de Jorge Miranda aqui, levanta a mão. Quem não conhece minha história, meu testemunho, amém, né? Então, eu sou o pastor Jorge Miranda. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui mais uma vez para engrandecer e bendizer o nome daquele que é todo poderoso. E junto comigo também a minha linda, maravilhosa esposa, né, a missionária Edna Miranda, que no final ela vai estar, né, também falando. E Deus ainda nos presenteou com um bebê lindo, maravilhoso, que é o Pedro Miranda, né? Daqui a pouco ele também vai descer. Queridos, eu fico assim, todas as vezes que Deus nos leva para ministrar, ou para pregar, ou para falar do meu testemunho, eu fico muito feliz porque é uma forma de nós estarmos abrindo os olhos da igreja e mostrar para a igreja que verdadeiramente Jesus está voltando. A volta de Jesus está próxima, não é verdade? E a igreja precisa se preparar para isso. E já fiz alguns questionamentos
com Deus algum tempo atrás. Eu dizia assim: Senhor, mas por que eu? Por que eu? Por que eu? Né? E eu sempre, desde quando eu me converti em 91, passei por um tratamento assim, um deserto, mas eu quis realmente uma mudança de vida. Não foi fácil, vou estar falando no decorrer, mas eu tinha uma empresa, estava indo de vento em popa e Jesus simplesmente mandou eu fechar. Eu falei: Deus, mas por quê? Eu queria ser aquele crente SOS, salvo, sentado, satisfeito, né? Sem me preocupar com nada, tendo a minha vida, minha família, minha casa, minha empresa, mas não era isso o projeto de Deus para a minha vida. E eu fico olhando assim pela Bíblia, eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, né? Eu fico imaginando assim, hoje eu tenho dito, por onde Deus tem nos levado, que Deus é Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado, mas os homens que nasceram de uma relação sexual, que eram pecadores iguais a nós, se eles venceram, por que eu não vou vencer também? Se eles tiveram vitória, por que eu não vou ter também? Não é verdade? Aí eu fico olhando a história de Paulo. Quem era Paulo antes de se converter, né? Quem era Saulo? Não vou entrar aqui na história de Saulo antes dele se converter, mas ele teve encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E ele caiu do cavalo. Então, se a gente for parar para prestar atenção, foi um tombo de um cavalo. Então, com certeza, ele se machucou. Não é verdade? Ninguém cai do cavalo, né, andando e só se limpa. Com certeza, a Bíblia não fala, mas ele levou um tombo. Ele caiu do cavalo e ficou 3 dias cegos. E eu fico imaginando que quando Jesus parou para... se revelou a Ananias e disse para Ananias ir lá, Ananias questionou, falou, em outras palavras, Ananias deve ter dito assim: Jesus, mas será que o senhor não enganou? Não, peraí, mas o senhor tem certeza que é esse homem que o Senhor está falando? Eu fico imaginando se fosse qualquer um dos outros discípulos, se o próprio Jesus, Ananias, questionou. Na verdade, imagine se fosse qualquer um outro discípulo, com certeza Ananias não iria acreditar. Mas Jesus disse para ele: vai, está lá em Atos, no capítulo 9, versículo 15. Jesus disse assim para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu fiz esse mesmo questionamento para Deus. Eu falei: Deus, mas por que eu? Por que eu? E nesses últimos tempos nós temos visto, queridos, que o mundo está vivendo uma desordem total. O mundo está vivendo uma desordem total, um caos no mundo inteiro. Quando se fala em relação à homossexualidade, é homem querendo ser mulher, é mulher querendo ser homem. Quem é hétero está passando a ser bi, e porque bi agora está na moda, ou a homossexualidade está na moda, porque a mídia, né, tem exaltado as pessoas que se declaram homossexuais ou então que eram héteros e se tornam homossexuais. E diante de toda essa mentira enganosa que a mídia tem pregado ultimamente, muitos de nós, até mesmo o povo de Deus, como diz, uma mentira dita 100 vezes, ela passa a ser uma verdade. Nós temos visto que até pais evangélicos têm dito assim, já ouvimos: não, mas o meu filho é uma boa pessoa e ele nasceu assim, porque desde criança ele tem esses trejeitos assim. Devido à apologia que a mídia tem feito em relação à homossexualidade. Mas Romanos capítulo 1, versículo 24, a palavra do Senhor diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Estão querendo transformar a verdade de Deus em mentira. E o que nós temos visto hoje em relação à mídia, em relação à homossexualidade, em relação à apologia que nós temos visto todos os dias, o povo pregando uma mentira, dizendo que as pessoas nascem homossexuais. E existem até movimentos que se dizem, né, os pseudos pastores, dizendo que Jesus ama os homossexuais e que você pode estar congregando numa igreja, você pode se tornar membro de uma igreja sendo homossexual, você não pode ser promíscuo, mas você pode ter, né, o seu parceiro e você pode ter a sua parceira. Você não pode ser promíscuo, você não pode trair o seu parceiro, né?
E isso que nós temos visto, a mídia tem exaltado isso, mas eu estou aqui para desmascarar e para dizer que a verdade de Deus está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Essa é a verdade de Deus. Projeto de Deus, família. Mas o que fazer diante desse caos, pastor? O que eu devo fazer diante dessa sociedade mentirosa, enganadora, que tem destruído as famílias? Não somos preconceituosos, nós não odiamos os homossexuais, não somos homofóbicos, muito pelo contrário, nós amamos os homossexuais, nós só não concordamos com a prática do homossexualismo, porque nós sabemos que isso denigre a imagem do Criador. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vivenciei essa mentira por mais de 20 anos na minha vida. E eu, como muitos pensam, como muitos dizem, achava que tinha nascido assim e que eu iria morrer assim. Mas um dia me deparando com a verdade bíblica, um dia conhecendo Jesus de Nazaré, um dia eu nasci de novo, eu passei a entender que aquela vida em que eu estava vivendo era uma vida mentirosa e enganadora. Porque a palavra do Senhor lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 24, 44, diz que o pai da mentira é o pai da mentira é o próprio diabo. Eu tenho até dito, às vezes, falo assim, gente, olha que eu acho que o diabo é gay. Porque não é brincadeira. Na minha cidade tem uma plantinha que se chama tiririca, uma plantinha que dá no brejo. E você vai lá de manhã, você arranca umas 10 tiriricas, no outro dia você volta lá, brotou 50. E tá assim, pastor, né? Tá assim ultimamente. Então você conhece um homossexual hoje, aí amanhã você volta lá, ele já trouxe 10 amigos homossexuais. Aí de repente você conhece esses 10 amigos, daqui a pouco ele volta, tem mais 30. Então assim, tá brotando igual, na minha cidade, tá brotando igual tiririca no brejo. Por quê? Por causa das mentiras que a mídia está fazendo diante da sociedade. Mas o que fazer diante desse caos? Clamar a Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amar os homossexuais, mas não concordar com a prática do homossexualismo. Eu, Joy de Miranda, eu nasci num lar espírita, os meus pais eles não conheciam o Senhor Jesus, e eu fui abusado aos 6 anos de idade por um advogado que morava em frente à minha casa. Quando esse homem abusou de mim, eu tentei compartilhar a minha dor com meu pai, e o meu pai estava bêbado no sofá. Como compartilhar com meu pai a minha dor, como dizer para o meu pai que aquele vizinho dele tinha abusado de mim sexualmente. A homossexualidade entrou na minha vida aos 6 anos de idade. Então hoje eu posso afirmar que ninguém nasce homossexual. Eu falo porque eu não tenho medo. Como eu já disse, se está na mídia, se ela foi para a mídia, se ela está na internet, se apareceu em vários e vários jornais, em todas as revistas, exaltando ela, a prova que ninguém nasce homossexual é a Daniela Mercules. Ela era hétero, teve 2 casamentos frustrados, teve 2 filhos, adotou 3 e decidiu vivenciar o estado da homossexualidade. Então isso prova que ninguém nasce. Que a homossexualidade é uma conduta aprendida e ela pode ser desapreendida. Ela pode ser desaprendida. Se nós formos afirmar que o indivíduo nasceu homossexual, nós estaremos chamando Deus de incompetente. E Deus não é incompetente. Porque lá no livro de Gênesis, no princípio, eu fico imaginando assim, quando Deus resolve fazer uma reunião ali entre os 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquilo que o diabo queria, aquilo que os anjos, arcanjos queriam, Deus decidiu dar para quem? Para o homem. Naquela reunião ali no céu, os 3 reunidos, arcanjos, querubins, serafim, em volta, com as asas dizendo santo, santo, santo. E eles ali naquela reunião maravilhosa, dizem assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí eu acho que o diabo ouviu e falou assim, então eu vou fazer o gay. Né? É verdade. Então falou assim, então eu vou ser melhor que Deus, vou fazer o travesti, o homem e a mulher num corpo só.
Eu fico imaginando que o diabo deve ter ouvido essa reunião e deve ter imaginado isso, não é verdade? Porque não é possível, porque Deus não ia falhar com o ser humano. Deus não ia errar com a sua imagem e semelhança. Não, mas estou brincando. Mas aí teve a queda, todo homem e toda mulher que nasce de uma relação sexual, nasce com a semente adâmica do pecado. A homossexualidade nada mais é do que pecado. Mas há uma base para se tornar homossexual. A homossexualidade entrou na minha vida aos 6 anos. A ausência paterna, um abuso sexual. E a homossexualidade foi desencadeando na minha vida. Esse homem começou a abusar de mim. Ele abusou de mim durante 1 ano. Eu não tinha o carinho do meu pai, eu não tinha a atenção do meu pai. Meu pai era um homem agressivo, violento. Como eu compartilhar com meu pai a minha dor? Hoje nós atendemos jovens do Brasil e fora do Brasil. E todos eles, todos, quando eles nos procuram, eles dizem assim: pastor, a maioria, eu sofri um abuso sexual. Ou eu não tive um pai presente. Meu pai era agressivo. Ou meu pai separou da minha mãe muito cedo. Eu fui criado pela minha avó. A minha avó que me criou. Então, sempre há, né, na infância da criança, sempre o inimigo ele encontra uma brecha. E eu sempre digo também, amado, que o diabo ele sempre começa no início. Foi assim desde a primeira família que Deus criou. Ele sempre investiu nas famílias, porque não é isso que um pai, não é isso que uma mãe sonha para um filho. O que o pai, o que uma mãe sonha para um filho é a continuidade da família, porque a família é o projeto de Deus. Só o pai, só uma mãe que tem um filho no estado da homossexualidade sabe como é que sangra o coração de um pai e o coração de uma mãe. Porque não é isso que um pai sonha para o filho. Mas essa mídia mentirosa está mudando a verdade de Deus em mentira. Mentira. E nós, como povo de Deus, nós precisamos levantar a bandeira do Senhor e falar a verdade. Isaías no capítulo 24, no versículo 5, diz assim: pois mudaram, Isaías no capítulo 24, versículo 5, a parte B diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, muda os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Eles querem quebrar essa aliança que Deus fez. Qual foi a primeira aliança que Deus fez com o homem? A primeira aliança que Deus fez com o homem se chama família. E a segunda aliança, igreja. Família, igreja. E nós temos visto esse movimento gaysista. Nós precisamos separar o movimento gaysista com os homossexuais. Nós temos visto o movimento gaysista querendo destruir as famílias e agora estão atacando a igreja do Senhor Jesus. Não se pode mais falar nos púlpitos que a homossexualidade é pecado. Não se pode mais falar nos púlpitos que Deus abomina a prática homossexuais, porque agora eles estão armando o famoso beijaço. Alguém já viu falar do famoso beijaço do movimento gay? Se um pastor ou um líder, qualquer uma pessoa que tem um estabelecimento e for falar algo que desagrada uma pessoa que está na homossexualidade, eles armam o famoso beijaço. Eles reúnem um grupo de homossexuais e começam a ir ou para a porta das igrejas ou para a porta do estabelecimento e começam a se beijar. Homem com homem, mulher com mulher, e começam a gritar em alto bom som: eu amo homem e eu amo mulher e eu tenho o direito de amar quem eu quiser. Mas por outro lado eu admiro eles, no bom sentido, porque eles são ousados. Eles são ousados. E nós, que temos a verdade nas nossas mãos, muitos se recuam. Nós deveremos ser ousados também, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu digo: mas pode me processar, meu filho. Eu morro, mas eu não nego a minha fé. Eu morro, mas eu não deixo de falar aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Aleluia. Mas, querido, voltando para o meu testemunho, logo em seguida eu comecei a descobrir a homossexualidade através de outros meninos. A minha família é totalmente espírita.
enganadora, naquela religião que meu pai estava servindo, a minha mãe estava servindo, naquela religião disseram que eu e meu pai éramos inimigos e que na outra encarnação nós éramos inimigos e que nessa encarnação tinha vindo pai e filho. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque Deus deu uma ordem para o homem morrer uma só vez. Essa é a única oportunidade que nós temos de entregar a nossa vida a Jesus e ter uma vida com o Pai na glória. Não existe reencarnação. Isso é mentira do diabo. Mas os meus pais estavam cegos. Assim como esse mundo, o sistema também está cego. 2 Coríntios 4, no capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não penetrasse a luz do Evangelho. Eles estão cegos naquilo que eles estão fazendo. Eles estão cegos pregando essa mentira, enganando as pessoas, né? Então nós, como povo de Deus, nós precisamos, queridos, orar e clamar pelas nossas famílias e pedir para que Deus passe o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da nossa porta, para que esse espírito de morte não entre dentro da nossa casa. Porque a homossexualidade nada mais é do que a destruição da raça humana. 2 homens não podem constituir família, 2 mulheres tão pouco. Mas, pastor, nós estamos hoje no século 21, família pós-moderna. Não, o meu Deus é o mesmo de ontem, hoje e de eternamente. E Ele não muda, jamais. Queridos, passei por alguns rituais de magia negra. Passei por muitas decepções, muitas frustrações, muitas decepções, e foram criando feridas profundas na minha alma. Não vai dar tempo de eu relatar todas elas, mas existem cenas assim que me marcaram profundamente. Eu faço questão de sempre dizer para os pais. Eu era muito criança, eu briguei com um colega meu na sala de aula. E esse coleguinha disse assim para mim: lá fora eu vou te pegar. E eu fiquei com medo desse colega meu, fiquei uma semana saindo mais cedo e chegando mais tarde. Logo aconteceu a mesma coisa com outro menino. Passou no outro dia, esse menino estava na sala de aula, segurando na mão do pai dele. E o pai dele, ele disse o pai desse menino disse assim: professora, o meu filho ontem disse que um coleguinha dele queria bater nele. Eu estou aqui nesta manhã para dizer para a senhora que o meu filho tem um pai. E qualquer coisa que acontecer com meu filho, eu quero ser o primeiro a saber. Eu era uma criança, aquilo marcou a minha vida. Aquilo marcou a minha história, porque tinha acontecido alguns dias antes comigo e eu não pude falar o mesmo para o meu pai. É por isso que hoje eu tenho dito para os pais: quais são as memórias que nós, pais, temos colocado sobre a mente dos nossos filhos? A mente da criança é como uma esponja limpa. Então nós é que temos que pingar todos os dias águas cristalinas. Se a gente coloca água suja, a mente da criança vai crescer totalmente suja. E hoje eu tenho procurado dar para o meu filho 100 vezes mais aquilo que eu não recebi do meu pai terreno, mas aquilo que eu tenho recebido do meu pai celestial. E todos os dias eu digo para o meu filho: filho, quem é o seu melhor amigo? Ele diz assim: meu melhor amigo é meu papai Jorge. Eu falo: então eu sou o seu melhor amigo, filho. E todos os dias eu profetizo sobre a vida do meu filho. Eu falo: meu filho, se Jesus não voltar, você será o porta-voz do Senhor na sua geração. A Edna, minha esposa, todos os dias já ora pela esposa dele e já fala: Deus, guarda meu filho, guarda as partes sexuais do meu filho, livra meu filho deste mundo maligno. Senhor, coloca teus anjos em volta do meu filho. E todos os dias nós oramos com meu filho. É muito difícil, raríssimo, mas ou é eu ou é a Edna. Nós oramos por ele e junto com ele, ensinando meu filho o caminho que deve andar. Às vezes a gente ouve muitos pais dizendo assim: pastor, mas eu criei o meu filho na igreja e de repente ele ficou adulto, ele se tornou adolescente, ele começou a viver o estado da homossexualidade. Eu falei: a senhora falou muito bem, mãe. O senhor falou muito bem, pai. Você criou o seu filho na igreja. Eu já li a minha Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu nunca vi um versículo que diz assim: cria o seu filho na igreja. Eu nunca vi.
Eu nunca vi, de Gênesis a Apocalipse. Se alguém já viu, me dá uma Bíblia dessa. Agora, a minha Bíblia está escrito, né? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrua, ensina o seu filho no caminho que deva andar, para que mais tarde não se arrependa e não venha se desviar dele. Ensinar, instruir, colocar coisas boas na mente do seu filho. Todos os dias, falar de Jesus, mostrar o que é certo. O Pedrinho tem o cantinho do pensamento, tem a varinha ungida. Eu falo assim, outro dia minha sogra chegou e falou assim para ele assim, não bate nele não. Eu falei, minha sogra, eu prefiro eu fazer ele chorar agora do que ele fazer eu chorar mais tarde. Né? Eu estou ensinando meu filho no caminho que deve andar, porque eu não tive isso do meu pai. E a situação na minha casa foi se tornando cada vez de mal a pior. Passei por um ritual de magia negra com um pai de santo que é homossexual, que também abusou de mim. Eu comecei a ter experiências com outros meninos na minha cidade, e aí disseram para minha mãe que eu tinha algum da direita, que eu tinha algum da esquerda, que hoje eu sei que tudo é demônio do mesmo jeito, não é verdade? E a minha mãe, naquela religião mentirosa, a minha mãe começou a frequentar um centro de umbanda. Olha, gente, se vocês forem parar para pensar, o diabo ele cega tanto as pessoas que o próprio nome já está dizendo macumba. Se fosse bom, era bom cumba. Não é verdade? Era bom cumba, né? Mas o próprio nome já está dizendo que é macumba. E minha mãe me mandou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde tinha uma mãe de santo que era lésbica. E ali eu passei por um ritual de magia negra. O diabo tentou ceifar a minha vida ali. Só que quando eu era ainda criança, uma senhora vizinha da minha casa, Dona Teresa, ela convidou a minha mãe para ir num culto evangélico e minha mãe não quis ir. Essa Dona Teresa disse assim, eu posso levar o Joide? Minha mãe disse, pode. Essa Dona Teresa me levou. E ali numa reunião de oração das mulheres, quando as mulheres estavam orando, a Dona Teresa, veio uma senhora, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim. Naquela época eu senti medo, eu era uma criança, não sabia nada, não entendia nada, mas hoje eu entendo que naquela noite o Senhor me separou e o Senhor me selou, né? Os anos foram se passando, a Dona Teresa me levou de volta para casa e fez um convite para minha mãe. Dona Odete, a senhora não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida? A minha mãe conta e diz assim, não, eu já tenho meu Jesus. Eu acho engraçado esses crentes, só eles acham que tem Deus. Eu também tenho meu Deus, mas a minha mãe tinha aquele Deus assim tão distante, né, como esse mundo, o sistema conhece, um Deus tão longe, ai meu Deus do céu. A minha mãe não conhecia o Deus presente. A minha mãe não conhecia o Deus Emanuel. A minha mãe não conhecia o Deus conosco. A minha mãe conhecia um Jesus da história. A minha mãe não conhecia o Jesus que pode mudar uma história. Não era esse Jesus que minha mãe conhecia. E passando-se depois alguns anos, eu fui para Campo Grande e o diabo tentou ceifar a minha vida ali, onde eu fui amarrado naquele terreiro de Umbanda e fui torturado por os demônios a noite inteira. A tortura ia continuar no outro dia, só que Satanás ele tinha se esquecido que Deus tinha me selado quando eu ainda era uma criança. Uma tia minha, a irmã da minha mãe, ela conta que ela não sabe o que aconteceu e ela teve vontade de ir rapidamente para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando ela chegou lá, à tarde, eu ainda estava amarrado no tronco daquele terreiro de Umbanda. Ela me desamarrou e me mandou de volta para Cuiabá. E ali já havia feridas profundas na minha alma, rejeição, abandono, abuso, violência. Ainda uma criança já havia feridas profundas na minha alma. Eu comecei a olhar no espelho e eu não queria ser mais eu. Eu comecei a olhar no espelho e já comecei a repugnar a minha imagem de homem. Eu comecei a tomar remédio anticoncepcional, esses remédios que as mulheres tomam para evitar filhos. Logo o peito começou a aparecer. Logo fui deixando o cabelo crescer. A situação na minha casa foi ficando insustentável, porque as minhas irmãs tinham uma desconfiança, mas depois elas tiveram a certeza. A minha mãe descobriu, porque a mãe é o seguinte, a mãe ela sabe, mas ela é a última a querer saber. Porque a dor é tão grande que a mãe vai tentando maquiar assim o sol, aí vai colocando uma peneira no sol, mas não adianta, o reflexo do sol vai passar na peneira. Todo mundo sabe
mas a mãe não sabe. Aliás, na verdade, quer fazer de conta que aquilo não é o que está acontecendo com ela. É a última a querer admitir a situação. E é verdade. E a minha mãe foi indo, até que minha mãe descobriu, e a minha mãe chorava, e a minha mãe dizia assim: meu filho, já não basta o que eu passo com seu pai, você é meu único filho. As minhas irmãs diziam assim: você é a vergonha da minha família. E minha mãe chorava muito, a situação na minha casa foi ficando insustentável, porque o problema já não era mais só com a minha mãe, com meu pai, o problema já era com a minha mãe, o problema já era com as minhas irmãs. Hoje eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque desde quando a minha mãe descobriu, a minha mãe nunca concordou, a minha mãe nunca passou a mão sobre a minha cabeça, a minha mãe nunca aceitou, mesmo quando ela ainda não conhecia Jesus de Nazaré. Depois que ela conheceu, então, a dona Odete pirou. A dona Odete ficou louca. A situação na minha casa foi ficando insustentável. Eu comecei a sair nas noites. E nessa ida e vinda nas noites, eu parei, eu vi um grupo de travesti. Obrigado, pastor. Eu parei perto dele e perguntei para eles se eles ganhavam dinheiro naquela vida. Eles disseram para mim que ganhavam muito dinheiro. Na mesma hora o diabo soprou no meu ouvido. O diabo disse que aquilo ali ia ser uma forma de eu ganhar muito dinheiro. Eu falei: então vai ser agora que eu vou vingar do meu pai. Porque o meu pai vivia dizendo palavras malditas. Meu pai vivia dizendo que eu não prestava. Meu pai vivia dizendo que eu era inútil. Hoje, quantas e quantas palavras muitas vezes os pais lançam sobre a vida dos seus filhos. Quando os pais, muito machistas, batem nos meninos e agridem os meninos e chamam, bate, o menino começa a chorar: cala a boca, não chora, você está parecendo uma mariquinha. Eu digo: quem disse que o homem não chora? Quando as mães agridem as meninas, batem nas meninas, chamam ela: oh, sua vagabunda, sua inútil. Então, há uma base para se tornar homossexual. Eu sempre digo: criança, gosta também de imitar adulto. Então, criança imita adulto. Se a gente for prestar atenção, esses dias atrás, um tempo atrás, a Edna estava maquiando perto do Pedrinho, aí o Pedrinho saiu, ele foi lá e ele pegou o batom. A Edna falou: não, filha, isso aí é da mamãe. Porque ele viu a Edna fazer. Ele viu a Edna fazer. Então, quando o menino não tem o referencial ainda na infância, a criança vai imitando adulto. Não é verdade? Então, amado, a situação na minha casa foi ficando insustentável. Esse travesti, as palavras malditas, como eu já disse, a base para se tornar homossexual, abuso sexual, rejeição no ventre, pais passivos demais, mães possessivas demais. O que mais nós temos lidado hoje são com pais assistencialistas, aqueles pais que suprem toda a necessidade da casa, mas perde o que tem de mais precioso, que é a família. Pai que não tem tempo para ouvir o filho, não é verdade? Pai que não para sentar com a criança para perguntar como é que foi o dia. Pai que manda simplesmente só a mãe na escola saber resolver o problema do filho. E assim, por isso que nós temos visto essa geração. Pai que não detecta o problema da criança dentro de casa. Se você não detectar o problema do seu filho dentro de casa, o comportamento do seu filho, quando aquele homem abusou de mim sexualmente, o meu comportamento mudou. Eu me tornei uma criança agressiva. Eu me tornei uma criança violenta, porque eu queria chamar a atenção dos meus pais, mas ninguém percebeu nada, ninguém viu nada. Por quê? Porque o meu pai não me conhecia. Meu pai não me conhecia, não é verdade? E aquele travesti então me convidou para ir na casa dele. Na mesma noite ele me deu droga. A palavra do Senhor lá no Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. No outro dia ele me transvestiu e me levou para a esquina. Para minha maior surpresa, eu descobri que os rapazes que estão nas ruas transvestidos, quem é o ativo na relação são eles. Os travestis que são ativos nas relações. E 90% dos homens que saem com os travestis são homens casados, que deixam as esposas dentro de casa para se unir com aqueles homens. Muitos ainda criticam aqueles homens. Muitos ainda zombam daqueles homens. Eles sim estão com os pecados expostos. Mas e muitos que estão com os pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Nós não somos melhores do que eles.
Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra do Senhor diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pastor, o que eu faço? Se você não tem compaixão, peça para Deus. Peça para Deus. Amado, todos os travestis que estão nas ruas sofreram alguma violência na sua infância. Todos. Eu não conheci um que não passou por uma violência na infância. Pai ausente, abuso sexual, ausência paterna. Todos têm um trauma na infância. Na verdade, inconscientemente, eles estão querendo o quê? Vingar da sociedade que as feridas causadas na alma. Então, antes de criticar, antes de zombar, peça para Deus, né? Deus, o que o levou para estar vivenciando essa vida? Não só os travestis, mas os homossexuais também. Algum trauma, algo aconteceu na infância, né? Ah, pastor, mas e as pessoas que decidiram? As más companhias corrompem os bons costumes. Quais são as companhias que os seus filhos têm andado? Hoje, menino de 12 anos, de 13 anos, agride os pais e fala assim: olha, não mexe no meu Face. Isso é algo pessoal, é minha intimidade. Você quer intimidade? Vai morar sozinho. Vai morar sozinho. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, enquanto eu dar de comida para você, roupa lavada, comida, roupa passada, tudo, quem manda aqui sou eu. Quer liberdade? Para fora. Pastor, mas isso é herança do Senhor. Pastor, mas se eu fizer isso, eu estou jogando meu filho para o mundo. Não, estou entregando na melhor mão que tem, na mão de Deus. Como Deus vai trazer, é um problema dele com Deus. Mas eu vou alisar pecado. O que foi que o profeta falou o que foi que Samuel disse para o profeta? O profeta Eli? Samuel capítulo 3, versículo 13. O profeta Samuel chegou e disse para o profeta Eli: visitarei a sua casa para sempre, porque fazendo os seus filhos coisas execráveis, você não repreendeu. Pastor, mas eu estou orando. A oração sem ação é tapeação. Toda oração tem que ter uma ação. Toda oração tem que ter uma ação. Temos que agir. Temos que sair. Quando Moisés viu o egípcio matando o hebreu, o que Moisés fez? Foi lá e falou: oh, coitadinho, eu vou orar. Não. O que Moisés fez? Moisés matou o egípcio. Mas para onde Moisés foi depois? Para o deserto. Querido, quando a gente sente uma indignação santa, Deus nos leva para o deserto. E o deserto é uma trajetória de todos. Mas por que Deus nos leva para o deserto, pastor? Para nós aprendermos o caminho, queridos. Depois que a gente aprende o caminho, aí Deus manda a gente voltar e fala assim: olha, vamos lá, eu aprendi o caminho, pode vir. Eu sei o caminho, eu vou ajudar você a atravessar o deserto. Mas nem sempre nós queremos sair da nossa zona de conforto. Nem sempre a gente quer tomar uma atitude. Nem sempre a gente quer reagir. Eu fico imaginando os homens da Bíblia. Eu fico imaginando os apóstolos após a morte de Jesus. A revolução que eles fizeram, eles não queriam sair dali. Mas quando veio a perseguição, todos eles se espalharam após a perseguição. Mas depois que Jesus morreu, ficaram tudo ali no cantinho chorando. E agora, o que eu vou fazer? Mas quando veio a perseguição, todos espalharam. Aí o evangelho se expandiu, não é verdade? Querido, é na perseguição que Deus vai nos usar. É nas lutas que Deus vai nos usar. Queridos, após eu ter passado por tudo isso, eu descobri que para ser travesti tem que ser muito homem. E vim para o Rio de Janeiro, um travesti chegou e disse assim para mim: olha, se nós formos para o Rio de Janeiro, a gente vai ganhar muito dinheiro. Eu vim para o Rio de Janeiro, fui lá para Lapa, Mendiçá, Riachuelo, ainda praticamente uma criança, com 12 para 13 anos. Naquela época não era como agora não. Hoje, se os policiais passarem a olhar torto para os travestis gritam: homofóbico! Os policiais é que correm o risco de ser preso. Mas na minha época, não era assim não. Os policiais vinham, nós saímos correndo ali da Lapa e ia parar lá no aterro do Flamengo. Correndo da polícia. Tá? Eu era uma criança. E ali eu fui conhecendo outras drogas. Comecei a ver coisas terríveis. Me disseram para mim assim: olha, se nós formos para São Paulo, você vai ganhar muito mais dinheiro ainda. Eu disse: então eu vou para São Paulo, porque eu quero provar para o meu pai que eu vou ser alguém.
Aí eu fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, fiquei ali na Doutor Vila Nova, Marquês de Itu, aquele miolo, aquela imundícia ali de São Paulo, que à noite, só pela misericórdia de Deus, ali eu vi coisas terríveis na minha vida. Vi pessoas travesti que morreram do meu lado, porque essa coisa que a mídia, que esse BBB, ele odeia que chama ele de BBB, viu? Ex-BBB. Ele não suporta que chama ele de ex-BBB, tem que falar o senhor deputado Jean Willis, mas não é ex-BBB. Essa história de esse ex-BBB Jean Willis dizendo que a homofobia de travesti, que está uma matança, estão matando os travestis. Sabe por que os travestis morrem? Porque, como eu já disse no início, 90% dos casos dos homens que saem com os travestis, quem é ativo na relação são os travestis. E como são homens casados, após a relação, eles fazem chantagem com os homens. Eles roubam, tomam relógio, toma corrente, toma aliança, toma todo o dinheiro que tem, entendeu? E diz assim, ou você me dá, eu vou fazer um escândalo com você dentro do quarto do hotel. Qual homem casado que vai querer escândalo com um travesti dentro do hotel? Só que a ira desses homens eles ficam com tanto ódio, eles passam na madrugada, ou eles matam, ou mandam matar. 90% das mortes dos travestis, eles mesmos são os causadores das suas mortes. Eu falo porque eu convivi, eu vi travesti morrendo do meu lado justamente por causa disso. Mas estão mudando a verdade de Deus em mentira. Em mentira. Fui para São Paulo, após alguns meses, após alguns anos, 1 ano e meio mais ou menos que eu estava em São Paulo, coloquei 4,5 litros de silicone no meu quadril. Aí eu conheci outros travestis com carro do ano, apartamento chique, perguntei, vem cá, onde é que vocês ganham tanto dinheiro assim? Eles me disseram que em Paris se ganhava mais dinheiro. Eu falei, eu vou para Paris. Fui para Paris, ainda praticamente na adolescência. Mas como que você foi para Paris, pastor? Durante todos os anos que eu morei na Europa, eu usei o nome de Celso Oliveira Medina. Um nome totalmente falso. Eu falei para um travesti, eu falei, olha, eu tenho documento, eu tenho dinheiro, mas não tenho passaporte. Ele falou assim, eu tenho passaporte, mas não tenho dinheiro. Eu falei, então você me dá seu passaporte, eu falsifico o seu documento, e quando eu estiver lá em Paris, eu mando dinheiro para você ir. E eu fiz isso com ele, mandei ele, depois quando eu cheguei em Paris, passou-se alguns meses, mandei a passagem dele, ele foi, depois nós fomos para a Itália, uma longa história, chegou na Itália, ele se envolveu com droga, ele suicidou. Nossa, como eu fiquei feliz com a morte dele. Não, porque é uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, uma vida de engano. Porque quando eu soube que ele tinha falecido no presídio, aí eu vim ao Brasil, peguei toda a documentação dele, aí eu abri conta, peguei identidade italiana e tudo mais. Mas, voltando aqui, queridos, fui para Paris, fiquei 1 ano e 1 mês mais ou menos na França, voltei de novo para o Brasil, não me adaptei mais no Brasil, voltei de novo para a Europa, onde eu morei em vários países da Europa. Morei alguns meses em Portugal fui para a Espanha, morei na Espanha, morei em Madrid uns meses, daí eu fui para Barcelona, fiquei uns meses em Barcelona, fui para Roma, fiquei 1 ano em Roma, aí em Roma voltei de novo, tentei ir para a Grécia, fui para a Grécia, não me adaptei com a língua da Grécia, por isso que hoje eu entendo quando as pessoas começam a falar e não entendem nada, falam, você está falando grego? Justamente por causa disso, né? Não consegui me adaptar com a língua da Grécia, voltei de novo para Barcelona, e em Barcelona coloquei 380 ml de silicone no meu peito. Pastor, o senhor não tem vergonha de falar do seu passado? Não! Efésios capítulo 2, versículo 3, né? A palavra do Senhor diz assim, que no outro tempo nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Eu não tinha vergonha quando eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Eu não tinha vergonha quando eu andava fazendo a vontade da minha carne e dos meus pensamentos. Eu não tinha vergonha quando eu era por natureza filho da ira. Hoje lavado, remido no sangue de Jesus, pregador do evangelho, casado, servo do Deus vivo, testemunhando a glória de Deus, jamais me envergonharei daquilo que Deus fez e daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Jamais. Jamais. De Barcelona, fui para Milão, na Itália, onde eu morei há alguns anos. E nesse período,
uma jovem tremendamente usada pelo Senhor, convidou a Dona Odete para participar do retiro de carnaval. E a minha mãe foi nesse retiro de carnaval. A minha mãe deixou de viver essa mentira e ela conheceu o verdadeiro Jesus de Nazaré. Aleluia. E ela tomou posse daquilo que estava escrito na palavra. Queridos, a palavra do Senhor diz que Ele vela. Hebreus não. A palavra do Senhor diz que Ele vela para que a palavra dEle, Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Ele vela para que a palavra dEle se cumpra. Amado, se está escrito, vai cumprir. Jesus venceu o diabo através do quê? Da palavra. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus disse? Está escrito. Está escrito. Se está escrito. Amados, a palavra do Senhor está dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo só você? Não. Está escrito. E se está escrito, ela vai se cumprir. Agora o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O nosso trabalho, queridos, é de pisar nas águas, e o mais difícil fica para Ele de abrir o mar. Agora eu preciso acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre tenho dito que fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é uma questão de atitude. Eu creio e pronto, acabou. Eu morro, mas eu morro crendo. Eu morro crendo, mas ninguém vai roubar a minha fé. E a minha mãe então conheceu Jesus de Nazaré, e eu lá em Milão, naquela vida mentirosa, enganadora, porque as pessoas que vivenciam o estado da homossexualidade, tanto o travesti como os gays, são pessoas mentirosas, enganadora, prepotente, orgulhosos, soberbo, presunçosos, inventores de mal, desobedientes ao pai, mãe, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores. Pastor, não é eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia. É a Bíblia. Romanos, capítulo 1. Versículo 29. As características das pessoas que vivenciam o estado da homossexualidade: estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbo, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Não tem misericórdia com os pais, não tem misericórdia com a família, são homicidas. Quando está falando homicida é porque mata sonhos. Mata sonho de pai, mata sonho de mãe. Está aqui, é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. As pessoas que vivenciam, então, às vezes a gente fala: pastor, mas como é que eu vou trabalhar? Amado, é maravilhoso trabalhar com as pessoas que querem deixar, mas temos que pedir revelação do Espírito Santo de Deus, porque são enganadores, falam em língua, chore e tudo. Se você colocar o coração, ele passa a perna em você. Só quem viveu sabe a hipocrisia que é, porque todos os meus amigos que se relacionavam comigo tinham dupla personalidade. Eram mentirosos, enganadores, arrogantes, prepotentes. É um querendo ser melhor que o outro, é um querendo parecer mais do que o outro. Ah, pastor, mas ele é tão bonzinho. Pisa no calo dele. Pisa no calo dele. Faça algo que aborrece para ver. Você vai ver a bondade. Uma vez eu estava conversando com uma mãe, aqui mesmo em Nova Friburgo. A mãe chegou e falou assim: mas o meu filho é um amor de pessoa. Meu filho é maravilhoso. Olha, pastor, eu até aceito o namorado dele, porque Deus vai fazer a obra. Ele é muito bom. Eu falei: Chico Xavier também era maravilhoso. Chico Xavier era ótimo. Morreu, foi para o inferno.
morreu, foi para o inferno. Se não houver um confronto, minha amada, se não houver um confronto, né, vai ficar maravilhoso no inferno quando morrer. Não é verdade? Mas, queridos, um dia eu estava na minha casa com os meus amigos, fumando maconha, que eu era viciado também. O telefone toca, quem é? A Dona Odete. Meu filho! E nós, até hoje, nós temos um hábito tremendo, maravilhoso, e que eu estou ensinando para o meu filho. A gente pede a bênção. Mãe, benção. Deus te abençoe, meu filho. E após a minha mãe falou assim, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aqueles amigos meus que estavam ali no apartamento, todos debocharam, criticaram a minha mãe. E quando eu terminei de conversar com a minha mãe, eu pedi a bênção para ela. Eu falo, benção, mãe. Ela disse, Deus te abençoe. Mas eu quero te dizer muito mais. Eu quero te dizer algo. Jesus te ama. E Ele tem um plano para realizar na sua vida. Aí eu disse para meus amigos que estavam assim, olha só, minha mãe querendo me converter à religião dela. Todos aqueles amigos meus zombaram e criticaram a minha mãe. Todos aqueles amigos meus que estavam comigo no meu apartamento estão mortos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a minha mãe começou a orar e interceder pela minha vida. Minha mãe orava e intercedia pela minha vida. E quando a minha mãe começou a orar e interceder pela minha vida, e ela começou a orar em cima da palavra, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1, que diz que Deus não está com a sua mão encolhida e nem com o seu ouvido tampado para que não possa nos ouvir. A oração da intercessão é como se fosse uma lanterna diante dos olhos de Deus. E eu comecei então a vir ao Brasil com mais frequência. E nessas minhas indas e vindas ao Brasil, teve uma vez que eu vim, a minha mãe fez uma reunião na casa dela, para os irmãos da igreja me conhecer, para o pastor me conhecer. E lá estava eu na casa da minha mãe. Falei, mãe, eu não vou, eu não gosto de crente, eu nasci assim, eu penso assim, vou morrer assim. A senhora não entende, eu vou morrer assim, eu nasci assim. Desde criança eu penso assim, como muitos dizem, não é verdade? Aí ela falou, mas meu filho, eu fiz um almoço lá na igreja, lá em casa, para os pastores te conhecer. Eu falei, mãe, eu vou por educação, mas a senhora sabe que eu não gosto de crente, eu não suporto crente, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E fui na igreja, fui lá na casa da minha mãe para participar dessa reunião dos crentes. E chegou lá, já fazia algumas horas que eu estava lá, eu estava do lado de uma irmã, a Lúcia, uma das intercessoras, na época, que ajudava a minha mãe. E a Lúcia chegou e falou assim, Dona Odete, cadê o seu filho? Eu estava do lado da Lúcia. A minha mãe disse assim, mas o meu filho está aqui. A Lúcia deu uns 2 passos para trás, assim, regalou os olhos desse tamanho, assim, olhou, mediu aquele baita de mulherão e disse para minha mãe assim, Dona Odete, mas é impossível. Minha mãe olhou dentro dos olhos dela e disse assim, pode ser impossível para o Deus que você conhece, mas não para o Deus que eu creio. Aleluia. Poder da fé. Poder da fé. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não são, e a prova é a convicção e a certeza das coisas que não se vê. A minha mãe tinha tirado os olhos do problema, minha mãe não olhava mais para o problema. O pastor falou aqui, a pastora, não lembro que estava orando para o irmão que está com câncer. Vou resumir rapidamente. O médico chegou, minha mãe foi fazer exame normal do seio. O médico chegou e disse assim, Dona Odete, olha, depois dela ter feito o 2º, o 3º exame, o médico chegou e falou assim, Dona Odete, olha, eu quero falar algo para a senhora. Eu não queria dar essa notícia para a senhora, mas esses nódulos que apareceu no seio da senhora, esse 2º exame que eu mandei a senhora fazer, Dona Odete, eu não queria dar essa notícia para a senhora. Ela falou, fala logo, doutor. Aí o doutor falou assim, Dona Odete, olha, esses nódulos daqui é maligno. Ela falou, o quê? Ele falou assim, Dona Odete, esses nódulos infelizmente é maligno. Ela levantou e falou, nada pode fazer o maligno comigo se eu estou envolvido com Cristo. O nome já diz maligno. Jesus curou minha mãe do câncer. Fé. Fé. Enquanto os filhos estavam lá, tudo, ai mamãe, vocês estão chorando por quê? Eu queria ir para Salvador com o meu grupo da melhor idade. E os filhos, tudo, não, a senhora não vai. Falou, o nome já diz. Outro dia o médico falou assim, Dona Odete, a senhora está com diabetes. Ela falou, diabetes é marionete do diabo.
Ela arruma cada nome. Jesus é simples, nós é que complicamos. O homem é que complica, mas Jesus é simples, é só colocar a sua fé em ação, não é verdade? Aí dali eu saí com raiva da minha mãe, nesse almoço. Passou alguns dias, eu vim para passar 30 dias no Brasil. Passou alguns dias, passou uma semana, aí eu fui num shopping, comprar um presente para minha mãe, eu todo empriquetado, né? Bolsa, sapato e aquela coisa de estilo europeu, porque eu não parecia travesti. Eu literalmente parecia uma mulher, né? Pastor, o senhor não tem vergonha não? Romanos capítulo 6, versículo 23. Não é verdade? A palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: mas agora, liberto do pecado, feito servo de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Não é verdade? Hoje os meus frutos são para santificar outras vidas. Hoje meus frutos são para dizer para essa sociedade gaysista mentirosa que o projeto de Deus é a família. Mas naquela época não, lá estava ali no shopping, numa loja, comprando um presente para minha mãe. A vendedora olhou para mim, se referiu a mim como ela, e a minha mãe passou na frente e falou: não é ela, é ele é homem. Eu falei: para mãe, a senhora não vai entender. Mas você é homem. Chamei a vendedora do lado e falei assim: ó, não liga não, ela é louca, ela é crente. Você entendeu? Vim para passar 30 dias no Brasil. Fiquei 15, porque eu não suportei ficar do lado da minha mãe. Minha mãe cheia do Espírito Santo, eu cheio do demônio no corpo. Em menos de 15 dias, voltei para a Itália. Cheguei lá na Itália, Deus fez um reboliço lá na Itália e me trouxe de volta para o Brasil para nunca mais voltar como velho homem. Deus está me levando de volta para aquela cidade, para Milão, eu tenho certeza. Mas para mostrar para aquele povo que Jesus não ficou cravado numa cruz, que Ele ressuscitou e vive. Voltei para o Brasil, decepcionado, frustrado. Comprei mais um apartamento, montei uma loja, comecei a trabalhar como empresário, né? Muito dinheiro, 3 apartamentos, né? Numa das melhores avenidas de Cuiabá. Carro do ano, joias, uma loja muito chique, mas e as decepções e as frustrações todos os dias praticamente batiam na minha porta. Era só comigo? Não, os meus amigos também. E a minha mãe intercedendo e minha mãe sempre me convidando para ir à igreja. Eu comecei a olhar os meus amigos homossexuais mais velhos, aqueles com 50 anos, 60 anos, né? Depressivos, tristes, tomando remédio para depressão, angustiados, tendo que pagar momentos alegres, né, confundindo com felicidade plena. Eu comecei a fazer uma reflexão e falava assim: bom, hoje eu sou novo, tenho uma boa aparência. Se eu não morrer antes, quando eu ficar velho? O que será da minha vida quando eu ficar velho? Porque um dia eu vou ficar assim. Se eu não morrer antes, eu vou ficar assim. Aí eu vi aqueles amigos meus velhos, sozinhos, né, muitos já alcoólatras, totalmente dependente do vício, uma solidão terrível, mas diante das pessoas mostrava uma falsidade hipócrita, mentirosa. E a dona Odete: meu filho, vamos para a igreja. Meu filho, Deus tem um projeto na sua vida. Aí eu falei assim, um dia eu arrumei um baseado, fui para a igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, todo mundo começou a olhar para mim. Eu falo que eu só fiquei ali naquela igreja porque minha mãe estava lá. Se minha mãe não estivesse ali, eu não teria ficado naquele lugar. Havia feridas profundas na minha alma. Como eu estava sofrendo naquela vida miserável. E o lugar onde eu ia encontrar um apoio, se minha mãe não estivesse ali, eu sentia um preconceito muito grande. Hoje, eu tenho dito que as igrejas, muitas, não estão preparadas para receber um homossexual. E nem tampouco um travesti. O ano passado nós ouvimos de um rapaz que ele chegou e disse assim, que ele entrou numa igreja, numa vigília, desesperado. Ele entrou numa igreja, ele não falou que era vigília, ele falou que ele entrou na igreja de madrugada. Se foi de madrugada, a igreja estava aberta, era uma vigília, não é verdade?
o pastor parou o culto, parou a oração e chamou o diácono e mandou tirá-lo para fora da igreja, porque ele não estava com roupas adequadas para estar na casa do Senhor. O rapaz entrou de madrugada numa igreja e foi tirado para fora. Eu falei, não quero saber o nome desse pastor e não quero saber o nome dessa igreja, porque quando eu ouço essas coisas, o meu braço corre o risco de desviar. Então é melhor eu não ficar sabendo, entendeu? Porque eu sei a frustração, eu sei a dor, eu sei a decepção, as humilhações, eu sei o trauma, eu sei o quanto é difícil, eu sei porque eu senti a pata do diabo nas minhas costas. Mas eu também senti e sinto o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus pela minha vida. E o sacrifício de Jesus na cruz não foi exclusivo somente para mim. Existem muitos que estão desesperados, chorando, gritando, porque não aceita a sua orientação. E o que fazer? Nós temos uma facilidade para criticar e uma dificuldade para amar. Se minha mãe não tivesse ficado ali, eu não teria ficado naquele lugar. O pastor começou a pregar, eu fui ficando com raiva do pastor. E num louvor de uma irmã, após a ministração, essa irmã começou a louvar um hino maravilhoso, tremendo. E após a irmã cantando aquele hino, eu senti um fogo muito grande que invadiu o meu coração. Eu comecei a chorar na metade daquele hino. Eu levantei do banco, fui ali para frente, dobrei meu joelho e comecei a chorar. E eu entreguei meu coração para Jesus. Ali eu disse, Deus, se o Senhor é tudo isso que esse pastor falou, se o Senhor é tudo isso que essa irmã acabou de cantar, muda a minha vida, transforma a minha vida, porque eu não suporto mais viver nessa vida de hipocrisia, eu não suporto mais viver nessa vida de mentira, eu não suporto mais, oh Deus, usar um cabelo que não é meu, um corpo que não é meu, um peito que não é meu, uma identidade que não é minha. Se o Senhor pode, transforma a minha vida. Eu tenho certeza que Deus se levantou do seu trono, olhou para aquele homem deformado pelo pecado e disse, Joide, não só te sararei, não só te transformarei, como ainda tirarei toda essa sujeira que o diabo colocou no teu corpo e te farei de novo um homem, à minha imagem e semelhança. E mostrarei a esta geração que eu sou Deus na sua vida e que ninguém nasce homossexual e que o meu projeto é a família. Aleluia! Foi fácil, queridos? Não! Hoje, pela misericórdia, como eu já disse, por muitas vezes eu disse, Deus, por que eu? Por que eu? Hoje, por misericórdia, Deus tem me levantado, não só eu, mas muitos outros, para mostrar a esta geração que quando Deus faz, Ele faz perfeito, que nosso Deus não é um Deus pela metade, que a obra que Ele começa, Ele termina. Mas ninguém sabe o que eu passei em 91, 92, 93, 94 e 95. Ninguém sabe, pouquíssimas pessoas sabem. Morri literalmente para o mundo sistema. Que é o mundo sistema, 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o mundo sistema. E passei a viver o mundo pessoa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei, Jesus, chega de perecer, Jesus, chega de sofrer, Jesus, chega de viver essa hipocrisia. Foram anos de renúncia, foram anos de lágrimas, foram anos de luta, mas eu tinha colocado algo no meu coração, porque naquela noite o diabo tinha acabado de perder um aliado, mas Jesus tinha acabado de ganhar um servo. Eu comecei a chorar, eu falava, Deus, para este mundo eu não volto mais. Mas logo quando eu me converti, querido, passou uns 2 meses, eu estou na casa da Valdete, chega um rapaz e fala assim para mim, você é o Joide, o irmão da Valdete, filho da dona Odete. Eu falei, sou sim. Ele falou, pois é, eu também sou da igreja, mas eu sou apaixonado por um rapaz. Eu falei, peraí, irmão, mas você não é crente?
Ele falou, eu sou, mas eu gosto de um rapaz. Deus já estava me preparando para esse ministério, porque hoje nós temos lidado com a maioria dos casos, são de pessoas que estão dentro da igreja, vivendo o estado da homossexualidade, e quando eu vou perguntar, ele diz assim, mas eu não tenho com quem compartilhar agora, eu estive aqui agora, que vizinho aqui em Resende, eu preguei 4 dias lá, só da igreja eu atendi 8 rapazes, 8, e todos eles me disseram as mesmas coisas. Por que você não conta para o pastor? Eu tenho muita vergonha. Por que você não fala? Eu tenho medo de expor. E Deus começou a trabalhar na minha vida, até um dia que eu conheci a pastora Gisela. Eu comecei a perder tudo. E aqui nesse DVD está todo o meu testemunho, onde eu posso contar, onde eu relato toda a história. Eu comecei a perder tudo. Eu disse para ela assim, pastor, eu aceitei Jesus para mudar de vida, mas quanto mais eu oro, quanto mais busco, parece que a minha vida está indo de mal a pior, eu estou perdendo tudo. Ela disse, você não perdeu nada. Aliás, você vai perder tudo, porque Deus não quer dinheiro sujo. Mas não se preocupe, Ele vai te restituir 100 vezes mais. Hoje eu não tenho 20% falando financeiramente que o mundo me proporcionou, mas hoje eu tenho 100 vezes mais aquilo que o mundo não conseguiu me dar. Primeiro, a paz que excede todo entendimento. Segundo, eu amo e eu sou amado. Terceiro, eu tenho uma família linda, tremenda e maravilhosa, que não tem dinheiro no mundo que pague o valor da minha família, mas porque um dia eu quis morrer para esse mundo. Um dia eu paguei um preço. Eu não sou melhor do que você. Eu comecei a ler os personagens da Bíblia. Eu falava assim, não, peraí, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Quando eu fui ler o livro de Gálatas, eu vi essa aflição. Romanos, quando eu comecei a ler a aflição de Paulo, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, eu entendi quando ele diz assim, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Eu falei, carne, você tem que ir para a cruz. Carne, o seu lugar é na cruz. E quando eu me deparei com Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, assim, já numa atitude irada, escrevendo para os crentes, porque a carta foi escrita para os crentes de Roma, que estavam vivendo uma vida de hipocrisia. Quando o apóstolo Paulo, irado, no capítulo 12, assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixões que há em Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Como que era apresentado os sacrifícios para Deus antes de Jesus? Era de animais mortos. Ele está dizendo aqui, sacrifício vivo. E acima de tudo, agradável. Agradável. Precisamos pagar um preço, sim. Deus não é uma fada madrinha que vai chegar e... Deus precisava trabalhar no meu orgulho. Deus precisava trabalhar na minha soberba. Deus precisava trabalhar na minha vaidade. Deus precisava trabalhar para cicatrizar as feridas da minha alma. Hoje elas estão todas cicatrizadas para a glória do Senhor Jesus. Mas eu deixei Deus ser Deus na minha vida. Aleluia. Um dia fui convidado para dar o meu testemunho num ginásio. E ali nesse ginásio, Deus preparou uma jovem linda, tremenda e maravilhosa para estar comigo no meu ministério. Convidei essa jovem para ir para a igreja. Começou uma linda amizade. Eu sempre digo, eu sempre fui fiel com os meus líderes, com os meus pastores. Porque eu digo hoje para os meninos, quando você começa a colocar o seu pecado para fora, ele vai se esvaziando de dentro de você. Mas quando as pessoas não colocam o pecado para fora, quando a pessoa não se desnuda, querido, o pecado vai tomando uma força dentro de você. Lá no livro de Gênesis, quando Adão pecou, por que ele escondeu? E Deus disse para ele, Adão, onde é que você está? Por que Adão escondeu? Porque ele estava nu. Ele estava nu. E quando a gente sai, quando a gente expõe a nossa nudez, isso muitas vezes nos traz muita vergonha. Mas é necessário, sim. Porque quando o profeta confrontou Davi do pecado que Davi tinha cometido, o que Davi fez? Davi rasgou as suas vestes.
Quando Jesus foi crucificado, o que fizeram com Jesus? Rasgaram as vestes dele. Ele ficou nu por causa do meu e por causa do seu e por causa de todos os pecados. Ele se desnudou. Então nós precisamos também nos desnudar e dizer assim: eu não quero mais essa vida para mim. Eu preciso colocar para fora. Se eu tenho um líder, se eu tenho um pastor, se eu tenho um homem de Deus que vai me ajudar, eu preciso confessar os meus pecados. Isso serve tanto para hétero como para homo. Confessai os vossos pecados um para com os outros, para que vos sareis. Eu comecei a compartilhar a minha vida com essa menina. Eu comecei a compartilhar a minha história com ela. E ela sempre tinha uma palavra de Deus para falar ao meu coração. Eu confessava para os meus líderes. Eu falava: olha, eu não aguento mais. A situação está indo de mal a pior. E Deus começou a me dar vergonha do meu passado, do meu corpo. Não dá para relatar tudo aqui. Aquele peito enorme que me dava prazer, começou a me dar nojo. Aquele corpo de mulher começou a me dar nojo, começou a me dar vergonha. E Deus foi trabalhando, e Deus foi moldando, e Deus foi lapidando. De repente comecei a sentir um sentimento diferente por essa mulher. Eu olhava para ela, eu fiquei totalmente... eu fiquei algo insignificante. Eu engordei quase 30 quilos. A minha voz era fina. Eu olhava para mim, as pessoas não sabiam se eu era homem, se eu era uma sapatão. E a Edna, linda, tremenda e maravilhosa, a menina mais linda da igreja, falava: eu não tenho esperança nenhuma com essa mulher. Mas Deus dá o que Ele tem de melhor para os seus. Deus dá o que Ele tem de melhor para os seus. O pastor falou assim para mim, assim, eu falei: pastor, toda vez que eu vejo aquela menina, o meu coração acelera. A minha mão começa a suar. Eu sinto algo diferente. Ele falou assim: Joy, disso aí vai dar casamento. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Quanto mais eu orava para Deus repreender esse sentimento, mais esse sentimento aumentava no meu coração. Que sentimento é esse? Efésios 5:31. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Mas nós estamos vivendo essa hipocrisia, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade, homem com homem, e cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não se importaram de ter um conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu conheci essa verdade. Há 22 anos eu conheci essa verdade. E Jesus me libertou e restaurou a minha identidade 100%. Hoje, pastor, palestrante, ajudando vidas, casado, muito bem casado, com essa família linda, tremenda, maravilhosa, que Deus me deu, que é o projeto de Deus, a família. Aleluia, glória a Deus. Dá paz do Senhor. Dá paz do Senhor. Abaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Tenho 2 minutos, pastor? Queridos, eu não poderia deixar de compartilhar pelo menos 2 minutos a melhor parte do testemunho. Eu me converti aos 19 anos de idade. E quando eu me converti, eu sonhava em ter uma família. Mas eu falava para Deus assim: Deus, eu quero ter uma família segundo o teu coração. Não me deixe escolher, escolha por mim. Eu sabia que se eu escolhesse, eu não ia escolher o melhor. E eu sempre falava para Deus assim: faça a tua vontade na minha vida, mas me dê um homem segundo o teu coração.
No dia 8 de dezembro de 1992, eu fui convidada para ouvir o testemunho de um rapaz que tinha sido travesti, dependente químico. E quando me falaram assim, Edna, vamos lá ouvir o testemunho do ex-travesti, eu falei, ex-travesti? Ah, isso não existe não. Pessoa nasce gay, morre gay. Eu não acreditava que Deus poderia restaurar a identidade sexual de um homem e de uma mulher. O meu Deus era um Deus muito pequeno, meu Deus era um Deus muito limitado. E eu, como talvez possa até ter uma pessoa aqui que veio pensando da forma que eu pensava. E fui por curiosidade. Fui lá, falei, vou lá ver se o cara é macho mesmo. Quando o Jorge terminou de dar o testemunho, irmãos, eu estava diante do Senhor, de joelho, pedindo perdão. E eu digo que naquela noite eu me converti ao Deus Criador, ao Deus Senhor, ao Deus Supremo. Naquele dia eu entendi que para Deus tudo é possível. E quando Jorge... E eu estava ali, né? Eu conheço o Jorge só há 20 anos, né? E eu estava ali e eu estava me emocionando com a presença de Deus. Na verdade, assim, quando nós chegamos aqui, a gente sentiu a presença do Senhor. Durante o louvor, foi muito bom estar na presença do Senhor. E o Jorge dando testemunho, eu me emocionando. E acontece isso sempre. E as pessoas falam assim, mas você sempre está ouvindo? Só há 20 anos que eu ouço o testemunho do Jorge. Interessante que a jovem que me convidou para ouvir o testemunho do Jorge, eu ali chorando na presença de Deus, ela virou para mim e falou assim, Edna, você teria coragem de casar com uma pessoa assim? Eu falei, Deus me livre. E eu senti, pastor, aquele arrependimento. E eu falei assim, não, irmã, não é que eu não teria coragem de casar com a pessoa assim. Se Deus tiver uma pessoa assim para mim, eu casaria. Mas eu sei que Deus não tem. Aí eu imagino Deus lá da sua glória, olhando para mim, dizendo assim, minha filha, eu já te ouvi. Minha filha, eu tenho este homem para você, minha filha. E aí logo nós nos conhecemos. E Jorge se apaixonou loucamente por mim. E quando eu me vi, eu já estava apaixonada pelo negão. E eu falei, meu Deus, e agora? O negão me conquistou. E eu fiz uma prova com Deus. E eu falei assim, Deus, se esse negão lindo for o projeto de Deus, o Senhor na minha vida, eu vou fazer uma prova impossível com o Senhor. O Senhor vai me responder através da boca do meu pai e da minha mãe. Se meu pai disser não e minha mãe sim, eu vou ver que não é do Senhor. Os dois. E os meus pais não conheciam o Senhor. Meus irmãos não conheciam o Senhor. E talvez você pense assim, ah, mas isso aí foi muito fácil, né? Fácil? Porque você não conheceu o seu Adilino. Há tantos anos atrás. Pensa num baianão. Tem baiano aqui? Pensa num baianão não convertido, machista, da roça. Este era o meu pai. Meu pai hoje é uma bênção. Deus tem promessas. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, essas promessas, elas são concretizadas no nosso dia a dia, na nossa vida. Passamos por deserto? Sim. Passamos por luta? Sim. Mas Deus concretiza a vontade dEle na nossa vida, no tempo dEle. E isso aconteceu comigo. Através da boca do meu pai e da minha mãe, eles abençoaram o nosso relacionamento. Deus pode. Deus faz, e o que Ele faz é perfeito. Minha sogra orou 10 anos pela vida do Jorge. Minha sogra, ela acreditou, uma pessoa acreditou. E olha o que Deus fez, irmãos. Trouxe Jorge lá da Itália, lavou com o sangue do Cordeiro, levantou como homem de Deus, um pastor ainda me deu de presente. Imagine o que Ele vai fazer ainda na sua vida. Aleluias, 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 aleluias. Este é o Deus que está aqui.
E este é o Deus que trouxe aqui para te dizer: eu já te ouvi. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos de vida. E na próxima oportunidade nós vamos detalhar esta história de amor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Queridos, o meu pai já está com o Senhor. Nós nunca fomos inimigos, né? Eu me converti ao coração do meu pai converteu ao meu coração, e hoje eu e toda a minha casa serve esse Deus vivo. Porque o véu que nos separava todos nós hoje temos acesso à sala do trono. Mas esse movimento gaysista estão pregando uma mentira. Estão mudando a verdade de Deus em mentira. E o que nós temos visto hoje que a mídia está fazendo é uma mentira. Porque eu vivi essa mentira. Aqui está um homem que viveu essa mentira durante muitos anos, mas a verdade de Deus prevaleceu. Já viu? Depois só vê. Põe esse aqui na frente desse. Aê. Pastor, o senhor não tinha uma outra foto para mostrar? Tinha. Tenho. Mas é para mostrar para você que quando Deus faz, Ele faz perfeito. A obra que Ele começa, Ele termina. E Ele não deixa para metade. A partir de hoje, precisamos começar a enxergar com os olhos da fé. Não só as pessoas que estão na homossexualidade, mas seja qualquer problema, exercitar o poder da fé. Vamos ficar de pé.